Olá! Vamos continuar nossa análise do Evangelho de Mateus, mergulhando agora na sua segunda e, sinceramente, mais intensa parte. A gente vai acompanhar a jornada final de Jesus até Jerusalém. E olha, é um caminho cheio de ensinamentos profundos, confrontos dramáticos e, claro, os eventos que definiram tudo. Vamos nessa? O nosso roteiro para essa jornada tem 6 paradas essenciais. Primeiro, o embate entre tradição e pureza. Depois, as revelações sobre quem Jesus realmente é. Em seguida, a gente analisa algumas parábolas incríveis. Aí a coisa esquenta com o confronto em Jerusalém, nos leva para o peso da paixão e termina com um novo começo da ressurreição e da grande comissão. Então, para começar, já entramos num conflito que vai ditar o tom de todo o resto. Jesus aqui desafia de frente as regras criadas pelos homens, levantando uma questão que vai ecoar até o fim. O que importa de verdade para Deus? A pergunta que Jesus joga no ar é fundamental e bem provocadora, né? O que realmente torna alguém impuro? Será que são rituais externos, como lavar as mãos de um jeito certo? Ou será que é algo que vem de um lugar bem mais fundo, do nosso próprio coração? E para deixar isso bem claro, Jesus usa um exemplo poderoso. Ele pega o mandamento de Deus, honra teu pai e tua mãe, e o compara com uma tradição que as pessoas criaram. Essa tradição era uma espécie de brecha. Alguém podia simplesmente declarar que seus bens eram uma oferta a Deus e, com isso, se livrava da obrigação de ajudar os pais. Para Jesus, isso era um absurdo. Era usar a tradição humana para anular a palavra de Deus. E aí vem o ponto central de tudo, que está resumido nessa frase do capítulo 15. Não é o que entra pela boca que contamina a pessoa, mas o que sai da boca. Ele vai além e explica que são os maus pensamentos, as más intenções, tudo aquilo que nasce no coração. É isso que de fato contamina alguém. Agora a gente muda de cenário para um momento que é um verdadeiro divisor de águas. É aqui que a identidade de Jesus e o destino da sua missão são finalmente revelados para o seu grupo mais próximo. A partir daqui, tudo fica mais sério. Perto de Cesareia de Filipe, Jesus vira para os discípulos e faz a pergunta, sabe? Aquela que muda o jogo. E vocês? Quem dizem que eu sou? Já não importava mais o que a multidão achava. Agora era sobre a convicção deles. E a resposta de Simão Pedro, nossa, essa resposta se torna um dos pilares de tudo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão de fé direta, sem hesitação nenhuma. A resposta de Jesus é igualmente marcante. Ele diz que Pedro é a pedra, a rocha, sobre a qual sua igreja vai ser construída. Mas o mais fascinante é que, logo depois dessa afirmação de vitória, ele muda o tom completamente e, pela primeira vez, começa a falar abertamente que vai ter que morrer e ressuscitar. Imagina o choque dos discípulos. Conforme a viagem para Jerusalém avança, Jesus intensifica seu método de ensino preferido, as parábolas. São histórias simples do dia a dia, que ele usa para explicar ideias divinas super complexas. Pensa só nessa história do servo incompassivo. Um rei perdoa uma dívida, assim, gigantesca de um servo. Uma dívida que ele jamais conseguiria pagar. Mas, o que esse servo faz? Ele sai dali e encontra um colega que lhe devia uma quantia minúscula e se recusa a perdoar. Quando o rei descobre, ele volta atrás do seu perdão. A lição é muito clara, né? O perdão que a gente recebe tem que ser o perdão que a gente dá. E tem outra parábola que dá um nó na nossa cabeça, que é a dos trabalhadores da vinha. O dono de uma vinha contrata gente para trabalhar em vários horários do dia. Uns começam de manhãzinha, outros às 9, meio-dia, 3 da tarde, e os últimos só às 5. Mas no fim do dia, ele paga a todo mundo exatamente a mesma coisa. Claro que quem ralou o dia todo ficou indignado. E essa indignação é o ponto da parábola, que termina com aquela frase famosa, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É uma inversão completa da nossa lógica de mérito e recompensa. A ideia é que a graça de Deus não funciona com a nossa matemática. Ok, chegamos em Jerusalém. Agora a coisa esquenta de verdade. O que antes era uma discussão aqui e ali, agora vira um confronto aberto, direto, no centro do poder religioso da época. É o ponto de ebulição. A primeira atitude de Jesus na cidade é puro impacto. Ele entra no templo e simplesmente expulsa os comerciantes. Vira as mesas dos cambistas, é uma cena caótica. E ele os acusa com palavras duríssimas, citando as Escrituras. Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Foi um desafio direto à autoridade do templo.
A tensão chega ao máximo no capítulo 23, com os 7 ais. Aqui, Jesus não mede palavras. Ele denuncia publicamente os escribas e fariseus. Diz que eles fecham o reino dos céus na cara das pessoas, que são guias cegos, que se preocupam com detalhes e esquecem o que importa: justiça, misericórdia e fé. Eles os compara a copos limpos por fora, mas cheios de ganância por dentro. E a imagem final é fortíssima: túmulos pintados de branco, lindos por fora, mas por dentro cheios de morte. E agora o clima muda completamente. A gente entra na narrativa da paixão. Uma sequência de eventos que acontecem muito rápido e de forma muito intensa, levando à crucificação. É a provação final. É impressionante a velocidade com que tudo acontece. Em questão de horas, temos a última ceia, onde ele aponta o traidor, a agonia no Getsêmani, onde ele ora e os discípulos não conseguem ficar acordados, a traição de Judas com um beijo, a prisão, um julgamento apressado e irregular, primeiro com o sumo sacerdote, depois com Pilatos, e por fim a condenação à morte. Pilatos, talvez tentando se livrar da situação, usa um costume da Páscoa e oferece uma escolha à multidão: libertar Barrabás, descrito como um prisioneiro famoso, ou Jesus. Mas a multidão, incentivada pelos líderes religiosos, grita por Barrabás e exige que Jesus seja crucificado. E o cenário muda mais uma vez. Agora estamos no Gólgota, o lugar da caveira, o local da execução. Na cruz, no auge do sofrimento físico e espiritual, Mateus registra aquele grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? É uma citação direta do Salmo 22, uma expressão de profunda angústia humana. No exato momento da morte de Jesus, o Evangelho narra que fenômenos extraordinários aconteceram. O véu do santuário do templo se rasgou em 2, a terra tremeu, rochas se partiram e túmulos se abriram. É como se toda a criação reagisse. E tudo isso culmina na declaração de um soldado romano, um centurião: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas a história não podia terminar na escuridão de uma tumba. O último capítulo muda completamente o tom. É sobre um novo começo, sobre a ressurreição e a missão final deixada para os seguidores. E assim, o Evangelho de Mateus termina onde tudo realmente começou, numa montanha na Galileia. Lá, o Jesus ressuscitado dá a seus discípulos a chamada Grande Comissão: vão e façam discípulos de todas as nações. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus não encerra a história com um ponto final, mas com uma ordem de partida, deixando uma questão no ar: como essa missão, iniciada por um pequeno grupo, transformaria o mundo para sempre?